isso. Eu tive uma escola diferenciada, onde tive senseis, de um lado sensei Sadao e do outro lado sensei Luiz Kamada, foram meus dois senseis. O Luiz Kamada foi do lado do Ono, que foi um dos precursores, se vocês verem a história, foi um dos precursores do jiu-jitsu e do judô. O professor do Ono, do Ono Sensei, foi o sensei, um dos que considerado o fundador do Sankaku. Do outro lado, a Budokan, que era também fundador do judô e do jiu-jitsu. Então, uma escola com raízes muito fortes. E isso a gente não pode perder, de jeito nenhum. Bom, vamos lá? Vamos começar com as palavras, né? Eu trouxe algumas palavras para vocês, não dá para a gente falar sobre tudo, mas algumas palavras que acho que já vai dar um bom entendimento para todos vocês, tá? Começamos com a primeira palavra, que foi a primeira palavra no sentido do nosso primeira etapa, que é re. A gente pronuncia rei, mas é re. Toda vez que uma palavra em japonês, vocês olharem, tem R, é ra. Não é ra. Em português a gente lê, às vezes ra e às vezes lê ra. Mas em japonês não é. Em japonês tem R, é re. E toda vez que tiver E e I, é um E, ou um E e I, é um E prolongado. Então é re. A gente fala rei, mas porque é como se escreve, e aí algumas pessoas começaram a forma como a gente pronuncia em português. Mas se vocês querem aprender a forma correta, é re. Vamos para a segunda, por favor? Muito bem. Na segunda, olha lá. Lembra da casinha que eu mostrei para vocês? Kami-sama. Kami-sama. Kami é Deus, sama é a situação. Uma situação especial, uma situação de uma força especial. Eu coloquei lá em cima, se vocês verem, tem 3 negócios em azul do lado, né? Embaixo está o kanji, logo no kami-sama. Tem o kanji. E do lado tem escrito em hiragana, que é uma forma japonesa de escrever as palavras em japonês. E tem uma forma japonesa para escrever palavras estrangeiras, que a gente não vai ver hoje, né? Então são 4 formas de escrita em japonês. Kanji, que é aquela letrazinha. A segunda forma é uma forma romantizada, que é a forma kami-sama, que está em vermelho. A terceira forma, hiragana, que é a primeira lá, que tem kami-sama, primeira lá de cima. E do lado tem kami-sama, em português ali, né? Romantizada. Tá bom? Então, pode passar para a próxima, por favor, Nina? O kami-sama é o Deus, né? Vamos lá, que é na forma. Muito bem. Tá aí a palavra showman. Toda vez que tiver esse O e U, se lê show, showman. E o man é man. Você segura, showman. Aí, ó, nós temos lá, tá escrito em cima de novo. Eu escrevi em hiragana lá em cima. E os 2 kanjis. O primeiro kanji é um kanji de justiça, é utilizado para advocacia, que é de correto, de justo, né? De principal, de essencial, né? Tem esse sentido. E o segundo ali, ó, é o de face, superfície. Então, o kanji tem um entendimento. Esses 2 kanji juntos significam o quê? Um local principal, uma face principal, um painel principal. Pronto, essa é a ideia. Tá bom? Bia? Pronto. Aí eu vou naquela foto, que lembra aquela foto primeira que eu mostrei para vocês? Depois eu volto elas para mostrar. De novo. Camisa. Esse kami
em japonês, a gente já entendeu que é um pouco de Deus. E esse za é a forma de sentar, mas é a forma, um acento de honra, um acento principal, né? Um acento superior. Pronto. Esse primeiro kanji aí, ele tem o sentido de aqui, esse primeiro kanji aqui do outro lado, do meu lado embaixo do kamisai em vermelho, ele tem o sentido de superior, de para cima, né? E o outro é aqueles acentozinhos que eu mostrei para você. Então, um acento superior para cima, aí um acento de honra, que ele, alguns lugares consideram ali embaixo do shomen, tá bom? Embaixo do shomen. O próximo, joseki, que foi o que eu falei para vocês, que também é utilizado, joseki, ele pode ser utilizado às vezes embaixo do shomen, onde está o kamisá, ou ele pode ser utilizado do meu lado esquerdo, né, que são as pessoas os graduados, tá? Aí, volta lá de novo, ó. Joseki. Joseki, que é o quê? O com U fica o. O. E ali nós temos de novo, ó. Você viu que tem o Jo? Uma palavra, às vezes, um kanji, às vezes, ele tem várias pronúncias diferentes. Tudo bem? O mesmo kanji, ele tem várias pronúncias diferentes. Mas se quando é que eu sei? Aí você tem que estudar o kanji para saber que tem várias pronúncias, porque às vezes ele ligado com outra muda a pronúncia, que é o caso desse aí, ó. Tá vendo ali no do meio de azul que tem de superior, de acima, e ali embaixo é o acento, né? Então aquele outro primeiro lá era de suare, de sentar-se, e esse é de acento, quer dizer, é uma palavra que tem, vamos dizer que é duas formas diferentes de falar a mesma coisa, tá bom? Shimoseki, ó, pronto. Aí nós vamos pro kanji embaixo. Agora você vê que tem uma setinha, um risquinho e a setinha para baixo. Esse é um kanji de inferior. Todas as vezes vocês veem, esse aí é inferior, para baixo, menor, pequeno, né? Nesse sentido, e indo para baixo. Então, ó, e aí esse outro kanji também é uma forma de ser de sentar, tá bom? É um outro kanji de sentar. Isso é só uma pequena informação, depois eu vou passando para os outros que vocês vão sentir mais confortáveis. O shimosa aí nós vamos de novo na forma de acento. Olha lá, tá vendo? Para baixo, inferior, e os acentozinhos lá, que também é uma forma de sentar, que é do suari, suari, suaru. Suari já é uma forma de flexionar o verbo, tá bom? Shimosa é naquela figurazinha que eu tinha mostrado para vocês. Pode passar para mim, por favor? Muito bem. Agora nós vamos aqui, ó. Isso vocês estão acostumados sempre no treino, né? Vocês vão escutar pouco falar ne em japonês, na Federação Internacional, coisa assim. Mas eu tenho certeza que vocês já escutaram quando vocês estão treinando. Tachi, waza, ne, waza. Tachi, ó, presta atenção na pronúncia disso aí. Tachi, é como se tivesse um T antes do chi. Para nós ali, chi pode ser chi assim, ou com SH a pronúncia é a mesma. Para eles não é. Tá? Chi. Chi. É como se tivesse um T saindo e depois sai um chi. 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 Tá? Chi. Tá? Chi em japonês vem do verbo em pé, tatsu. Em pé. Né? E ne é uma palavra ne em japonês. O kanji, você pode olhar aqui, tem dois, como se fossem duas figurazinhas ali. Mais pro lado esquerdo, parece uma árvorezinha, né? E o outro depois tem um kanji. Esse kanji é de raiz, de solo, né? Então, por isso que a gente chama Neuazá. Então, eu treino no solo, treino na raiz, treino no início, no chão, tá bom? Vocês estão me escutando bem? Tá tudo tranquilo?
Sim, sim, pelo menos o 100%, pagamento, Ceci. a imagem, Tudo o áudio ok está por aqui. perfeito. Pronto, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, principalmente esses agora que vai vir para frente, eu acho que vocês vão ter mais familiaridade. Se tiver alguma coisa que quiser parar e perguntar, pode perguntar, tá bom? Se eu souber, vou ter o maior prazer em falar, tá bom? Muito bem. A gente já viu como é que pronuncia e I. Alguém quer pronunciar para mim? Não? Bora, meu povo, vamos praticar. Pode abrir e falar. Tá bom, ficaram acanhado. Vou falar. César. A gente fala César. 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 Essa é a pronúncia correta. Por que você está falando isso, Sensei? Porque, como eu falei, agora eu convivo com um monte de japonês. Aí eu falo uma palavra e o cara, hã? É o quê? Ele não entendeu o que eu falei, porque eu falei errado, né? Então, quando eu falo a palavra certa, eu comecei a estudar japonês, eu estava no Brasil ainda. Inclusive, eu acho que os filhos dela, alguma coisa assim, dão aula no IFRN, né? E quando eu estudava com ela, e eu sempre falava no judô. Eu falo judô, eu faço judô. Ela, judô? Judô? Aí eu disse, sensei, sensei. Sensei. Então ela me corrigia o tempo todo, mas eu estava acostumado, eu era muito mais novo e não, né? Pronto. Me fizeram uma pergunta sobre a tônica. Geralmente, a tônica, sim, é na última sílaba é mais forte. Geralmente é assim, tá? Ainda tem, claro, igual no Brasil, que você fala na região do sul, fala diferente às vezes na região do norte. O sotaque é diferente. Isso acontece no Japão também, né? É, Agora me esqueci. Kyoto. Kyoto, Osaka tem uma pronúncia bem diferente do que assim do que Tóquio, uma entonação. Mas se vocês forem por essa prática, Cesar, vocês vão no mais correto, vai ser muito mais comum de vocês verem. Aí, ó, o Cesar, nós já vimos esse daí, ó, esse primeiro kanji. Lembra? Que é o kanji de correto, de justo, que eu falei da parte de advocacia? Pronto. E o segundo nós também já vimos, que é a forma de se sentar. Então, uma forma correta, certa de se sentar, que é o Cesar. Agora nós chegamos lá, ó. Muito bem. Alguém vai querer. Essa eu vou esperar alguém falar. Alguém quer falar para mim essa daí? Não. Sensei, Isso. Quem falou? Carol. Isso, Carol. Foi muito bom. Isso mesmo. Sensei. Aí você pode sempre segurar um pouquinho. Sensei. Vamos ver o que significa. Ó o kanji embaixo. Tá? Os dois kanjis embaixo. Agora eu vou explicar um por um. Deixa eu explicar um negócio aqui antes para vocês. No primeiro lá, aí, em cima, no tracinho azul, vocês vão ver o kanji no começo. Aí vocês vão ver, ó, 4 letrinhas e depois sensei. Sensei. Viu? Eu mesmo, às vezes, eu fico corrigindo na minha cabeça o tempo todo. Sensei. Aí vocês veem, a primeira letra, ela é C. A segunda é um N. Sen. Sen. A terceira é o C. E a quarta é o I. Em japonês, só tem as vogais e depois são sempre uma consoante com uma vogal. Então é papipupepo, rarirurero, sa, shi, sucessor, mami no momo. Sempre assim. Não tem consoante sozinha, tá? E uma coisa interessante é que a única consoante que tem sozinha é o N, que não tem M. N. E o N é É como se você faz uma, tá certo? Segura um pouquinho fechando a boca. Bom,
Aí vamos lá, vimos a parte de cima. O primeiro, esse primeiro kanji é alguma coisa de alguém, uma coisa anterior, mais antiga, que veio antes. O segundo kanji é de vida. Então, uma vida que veio antes, alguém que veio antes. Aí, sensei. Tá bom? E o Próximo. que a gente fala aqui, tá, já vai, é exatamente isso aí que eu ia perguntar. É, pronto. Essa é uma palavra que é bem usada por nós também, que é senpai, senpai. Esse aí você pronuncia. Senpai, senpai. É a mesma coisa. Senpai, isso é muito utilizado no Japão, principalmente nas escolas, né? E universidade, high school, que é o high school é ensino médio, né? Então, ele é o veterano. Ele é o veterano. Então, senpai, veterano. Mas geralmente, quando você vai treinar numa universidade, tem aquele que lembra dos lugares que eu falei que tinha especial, do lado do sensei, pronto. Do lado do sensei é esses caras. Ficam ali, que é o senpai. Geralmente coloca toda a turma de frente pro sensei e o senpai fica do lado esquerdo. Que aí às vezes é senpai por turma, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto anista. Ou é por turma e peso. Então, na turma tem o leve e o pesado. Entendeu? É o veterano. A segunda, essa daí vocês já falaram também, tenho certeza. C-I-O, O-U fica O. Kohai. Toda vez que vocês verem esse O e U, poderia não ter o U, esse U não estar aí, e ter um tracinho em cima do O. Então, prolongando, aí dá Kohai. Kohai. Aí, quem é o Kohai? É o calouro. Kohai é o calouro. Então, ó, Kohai. O primeiro, olha só, o primeiro é o kanji de depois, que vem atrás. Lembra do Shiro? Pronto. O kanji de Ushiro é o que vem atrás. É o mesmo, tá? E depois é o kanji de... ó, lá era pai e aqui é rai. A pronúncia muda, mas a letra é a mesma. O que isso quer dizer? Se vocês olharem na primeira lá, azulzinha, primeira azulzinha, o kanji tem dois tracinhos, tem outra letra e tem são 4 letras aí. Termina com uma ultimazinha letra que é o i. Antes é o ra, 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 ba e pá. Escreve do mesmo jeito. O ra é normal. O pá, o ba, ra, normal. O ba, ele tem uma reticências em cima. E o pá tem uma bolinha. Quer dizer, só vai mudar isso aí, mas aí muda a pronúncia, mas a letra é a mesma, tá? Ó, de novo. Seto, seto. A gente fala seito, não, seto. Aí, ó, só um minutinho. Isso, alguém me perguntou, sensei, a única que lê junta seria aí. Perfeito, isso mesmo. Aí. Isso é um exercício que não tem jeito, vocês têm que fazer. Eu me policio o tempo todo, porque você passa 30 anos falando de um jeito, aí depois você vê que estava falando errado, e você vai tentar mudar, né? E aí você começa. Aí é um exercício, é praticar, praticar. Daqui a pouco você já tem algumas palavras que eu não cometo mais o erro, né? Mas é a prática. E como eu falei, tem um monte de japonês aqui que eu converso, né? Isso, e aí alguém me perguntou também, sensei, I se lê E. Isso aí. O se lê O. Perfeito, isso mesmo. Certinho.
É o Pablo. Isso mesmo, Pablo. Tá? Aí, ó. Seto. Aí, ó. O primeiro kanji, a gente viu lá, ó. É o kanji de vida. E o segundo kanji, ele é dividido ali, ó. Aí o segundo kanji, ele é de júnior. É alguém novo, é alguém que está começando. Então, por isso que é o calouro. Vida de júnior. É um calouro. O kanji sempre tem um entendimento. Tá bom? Ah, essa palavra aí, ó. A gente usa direto, né? Já falei, o R não tem som de Ra, tem som de Ra. Então, randori, 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 né? Olha que interessante, vamos para o kanji. O primeiro kanji tem 1, 2 e 3. A letrinha de baixo é um complemento. Olha só, é um complemento. Então, ele se lê ri. É um complemento, tá bom? Os dois outros são kanjis para dar um entendimento. O primeiro kanji, ele tem uma ideia de desordenado, de livre, de solto, de à vontade. Tudo bem? E o segundo tem um entendimento de pegar, de fazer, de usar, né? Então, é como se você pegasse alguma coisa que é desordenada, sem uma regularidade, que é o quê? O randori. É um treino livre, solto, à vontade. Essa é a ideia do randori. Muito bem. Essa palavra é uma palavra que eu particularmente gosto, porque ela tem um sentido interessante para a gente entender, né? Diferente do Brasil, agora em outros países tem uma política assim, Cazaquistão, Uzbequistão, você vê isso aí direto. Criança fazendo umas coisas doidas em competição, né? Aqui no Canadá é proibido se ajoelhado, makikomi, koshiguruma para criança. É proibido. Igual se você for em São Paulo, as competições são proibidas. Algumas no Rio e em Minas Gerais também são proibidas. Não pode fazer esse tipo de técnica. Por quê? Porque machuca, não pode fazer seu ajoelhado. Por quê? Porque machuca, a probabilidade de lesão é grande, porque várias coisas. Lembra que eu falei estudar os conceitos das técnicas é importante? Muito bem. Então, o Shiai, quando tem som SS, H e o I, não tem si. Em japonês não existe si. É shi. E o shi é SHI. Quando é com C, é chi. Chi. Quando é SHI, é shi. Pronto. Então, shiai, que a gente traduz como competição, na realidade, ele tem um outro sentido. Por que eu estou falando isso? Porque muitas competições antigamente, e na Europa é muito fácil de ver, 15 anos, faixa preta e vai competir a primeira vez. Que o conceito é diferente. Tá pronto para competir, né? Muito. Eu acho que, não sei se vocês acompanharam, mas Yamashita, que é o embaixador do judô no Japão, ele acabou com competição escolar. Não existe mais competição escolar, primeiro ao quarto ano, eu não sei dizer qual a idade agora certa, mas ele acabou. Por quê? Iniciação precoce, senhor ajoelhado, tudo que não presta estava acontecendo. E perda de peso, criança com convulsão direto, batendo a cabeça, muitos problemas, e problemas de peso, corta de peso e treinos. Bom, cortou, não existe mais competição agora. Não existe mais. Porque o Shiai, vamos lá para o kanji. Primeiro kanji, testar, experimentar. E o segundo é de ai. Ai, em japonês, é mesmo de aikido. Ai é harmonia.
Olha como é interessante. Tá vendo que em cima aparece um telhadozinho e um tracinho embaixo do telhado? E embaixo, esse símbolo é de boca também, mas pode ser de pote. Então você imagina um pote fechando assim, ó, um em cima do outro. Quando você pega uma Tupperware e coloca uma Tupperware, ele não fecha, não lacra, chama harmonia, ele se harmoniza. Pronto, essa é a ideia. Então, uma harmonização do que você está testando, que você está experimentando. Essa é a ideia do Chiai. Muito bem. Essa nós precisamos entender e vocês precisam praticar bastante. Olha lá o H. Então, quando aparece o H e o I, a gente pronuncia com som de forte. O R forte. Não é ra, não é ri, é ri. Rikite. Rikite. Riki em japonês, eu vou mostrar, inclusive, quando a gente estiver treinando as técnicas, sem técnicas, eu vou mostrar algumas interpretações do Riki. O Riki em japonês quer dizer puxar, trazer, né? Em japonês. E a Rikite, então, o primeiro kanji, se você ver lá, ele tem essa intenção de como se tivesse alguma coisa enroscada e puxa, uma linha em volta, como se estivesse trazendo. Essa é a ideia. E o segundo é exatamente o da mão, né? É como se você tivesse um desenho de uma mão virada, assim, ó, de lado e os tracinhos. Que é rikite, a mão que puxa. Pronto, agora nós vamos num outro que é muito interessante e muito importante, que é o tsurite. Tsuri. E quando tem TSU, tsu, tsu. Lembra? T-C-H-I, ti. Ti. T saindo. Agora é tsu, tsu. Tem um T antes do. Não é só su, é T antes. Toda vez que tiver aí, tsu. Ok? Olha lá. Aí a mesma coisa, tsurite. A primeira, o tsurite vem de tsuru, tsuru, que é pescar, né? Que é o movimento de pescar. É exatamente a mão de tsurite. É a mão que você levanta. Então, é no sentido de levantar, de puxar, de pescar. É esse movimento que chama tsuri. Tsuri. E aí, o de baixo, a gente já estudou, que é ter. Tsurite. Então, puxando, levantando. Nesse sentido. Tá bom? Pronto. Essa daí eu não sei se vocês estão familiarizados, mas na Federação Internacional está usando muito essa terminologia. Pronto. Sempre que vocês tiverem alguma pergunta, pode me fazer, pode mandar aqui no chat que eu paro e olho. Ou se você quiser me chamar no som, abre o seu microfone, pode perguntar, tá bom? Esse é um termo que está usando. Oi. Questão da contagem. Eu sempre tive essa dúvida. A pronúncia do 7. Várias academias falam diferente, tipo cheat, hate. E eu dei uma pesquisada, a pronúncia eles falam como nana. Qual seria a pronúncia correta? Tudo bom. Olha só. Vou contar até 10 para vocês entenderem. It, ni. Esse it, I-C-H-I. It, por isso que tem esse som do T. It, ni, sam, shi, que é S-H-I. O shi, ele pode ser shi ou pode ser ion. São duas formas de se pronunciar. Shi e ion. Para algumas coisas você vai falar shi, para outras coisas você vai falar ion. Aí depende da situação, tá? Na academia você pode contar das duas formas, estão certas. Go, roku. Aí o 7 pode ser shichi, porque é shi, e tem o CHI, então tem um som de T. Shichi, chi.
Não pode ser xiti, xixi, xiti. E pode ser nana. Também é outra forma. Igual 4, pode ser nana. E o nana ele é usado em algumas situações e em outras não, né? Aí, nana, kill, hatch, desculpa. Gorokshit hatch, que é o 8, normal, hatch, igual, hatch. E o 9 é kill, ou pode ser ku. Kill ou ku. O ku a gente não usava no brasileiro porque não é uma boa palavra a gente ficar falando e contando toda hora. Então a gente sempre usou o kill. Mas é uma palavra que também é bem utilizada por eles. Depende da situação. E o jill? Então, ichi, ni, sam, shi, go, ro, shit, hach, kyuju. Aí depois vai sucessivamente. Tá bom? Alguém quer perguntar? Não? Posso continuar? Muito bem. Então, ó. Oi. Desculpa interromper. Isso eu aprendi também, então estava procurando para saber como é que conta. Às vezes eles evitam usar o chi porque também é uma palavra que quer dizer morte ou alguma coisa assim, não é? Que tem esse significado? O número 4, ele tem um significado de morte para eles. É porque o Xi, ele pode ser Xi de número 4, pode ser Xi de morte. Então, eles evitam usar essa palavra. É como se fosse uma... eu esqueci a palavra agora, olha. Trouxesse má sorte. Então, eles não usam. Um agouro. Um agouro. Pronto, azar, né? Então, o que eles fazem? Tem prédios, por exemplo, que não tem o número quarto andar. Não fala quarto andar. Na China também, não fala quarto andar. Primeiro, segundo, terceiro, quinto andar. Pula, não tem o quarto. Exatamente por dizer que é dia da azar. É isso mesmo. Tudo bem? Então vamos lá. Ó. Relação o que eu falei, a Federação Internacional está usando isso bastante, né? Que é Aiotsu e Kenkaiotsu, né? Pronto. Vamos lá para o kanji. Esse primeiro kanji a pronúncia é o mesmo da harmonia lá. Lembra do harmonia? Que eu falei do ai, da tampa? É a mesma. O sentido de entendimento é o mesmo. Você poderia entender o mesmo, tá? Mas o kanjizinho que eles estão usando é diferente. Então, olha só. Esse kanji primeiro é como se tivesse uma árvorezinha do lado esquerdo, se vocês olharem, depois é como se tivesse um olho, né? Nesse sentido, de face, de rosto. Então, esse sentido é de juntos, de estar no mesmo em harmonia, de estar no mesma conexão. Pronto, nós estarmos numa mesma conexão. Essa é a ideia. E o de baixo é o kanji de 4, que é o shi ou yon, né? Esse iotsu é porque para contar primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, em japonês isso é complicadíssimo. Isso é uma das mais difíceis que eu acho, porque se eu vou contar uma coisa fina, eu conto de um jeito, se eu vou contar uma coisa grossa, eu conto de outra, se eu for contar uma coisa larga, de outra, se eu for contar... Então, pessoa, eu conto de outra forma, e esse aí Hitotsu, futatsu, quer dizer, 1, 2, 3, para contar pessoas. Esse Yotsu é 4, só que uma forma diferente de contar, que está contando as pegadas, as 4 mãos que coloca no kimono. Então, Yotsu, que é das 4 mãos. As 4 mãos em harmonia. Significa o quê? Destro para destro, canhoto para canhoto. Isso é em harmonia.
Já nesse próximo, aí é o Kenka Yotsu. É o quê? É uma coisa. Olha lá, o de baixo, o último, Yotsu, é do 4. E os dois lá, você vê que é um monte de tracinho, tem um significado especial que a gente não vai entrar a fundo. Eu também não conheço totalmente o kanji a fundo, mas o que eu posso dizer para vocês é que tem ideia de alguma coisa barulhenta, que está fora da ordem, que está desorganizado, que tá. Esse é o sentido. Que é o quê? É o canhoto pro destro, está em desarmonia, um de um lado, outro do outro, quer dizer, está bagunçado, está desorganizado, não está igual, não tá pareio, como a gente diz, não está pareio, né? É o Kenkaiotsu, que também é usado muito pela Federação Internacional e o judô hoje está usando bastante. Antigamente não se escutava muito esses termos, agora está usando bastante. Pronto. Esse é um que vocês precisam tá sabendo que é bem usado hoje. Isso eu escutei muito, pratiquei muito, como eu falei, no Aikido, no Aikido tem, no Karatê tem bastante, no Judô agora está falando bastante. No Kata a gente usava, mas agora se fala comumente e se escuta bastante. Maai, maai, maai. Ma é no sentido do espaço, do local. Vocês estão vendo ali que tem, no primeiro kanji, tem como se fosse um portalzinho, como se fosse uma porta de entrada, e embaixo é aquele sentido de olhos, nesse sentido. Então, de um espaço, de um local, né? Visualizando o local de entrada. E o segundo a gente estudou, que é da tampa, que é harmonia. Uma harmonia de espaço é o quê? A distância correta. Esse Maai quer dizer a distância correta entre você e o seu adversário. A distância pegada, quando você pega, você dobrar o seu braço na distância certa, na distância você e o seu parceiro certo. Isso chama Maai. Isso é muito bem praticado no kata sempre. Quando você vai fazer kata-men no kata, por exemplo, tem que ter uma distância certa. Kime no kata, para você ajustar o ataque e a defesa. Então sempre tem essa distância. Quando você está treinando com o seu parceiro também, sua técnica não vai estar certa se você não acertar essa distância. Pronto. Eu trouxe duas palavras agora para vocês que vocês vão entender bastante, e espero que entendam, né? Que minha explicação seja bastante suficiente para vocês entenderem algumas mudanças que são feitas, mas que o sentido é o mesmo. Mae, mawari, ukemi. Mae, mawari, ukemi. Eu disse, esse é um termo que estão usando agora. O outro termo, que é o que vocês devem ter escutado. Zenpo, kaiten, ukemi. Não, isso aí não usa mais, isso está desusando. Tem nada a ver. Não tem nada a ver. O sentido é o mesmo. Vou mostrar os kanjis para vocês agora. Mae, mawari, ukemi. Mae, o primeiro kanji ali em cima, ele é o kanji de frente. Lembra que tinha um kanji de costa, de para trás? Esse é o kanji de frente, continuando em seguida. Esse é o sentido. O segundo, ele parece que é um quadradozinho e outro quadrado dentro. É um sentido de rotação, de rodar, de movimento, de giro. Essa é a ideia. O terceiro é uma letra, é um complemento do segundo, tá certo? É uma letrazinha. Eles estão usando nesse sentido aí um complementozinho, tá? Que é um tracinho pequeno e depois um outro tracinho grande do lado, que é o ri, que aí forma mauari, mauari. Pronto. E os dois embaixo que são interessantes. O primeiro é o sentido de aceitar, de receber, de estar aberto, de conectar. Tudo bem? O segundo kanji é de corpo. De corpo. O corpo receber, o corpo aceitar, o corpo... Olha o entendimento do kanji. É o kemi. Os dois juntos, eles viram o kemi para nós. Viram as quedas. Tá? Quando coloca os dois juntos, eles viram o kemi. Vamos para o outro. Olha só.
que é a forma antiga, ultrapassada. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Zempo, ó, é o tracinho no O lá em cima, aí ficou Zempo, ou coloco U. Zempo, Kaiten, Ukemi. Ó o kanji. O primeiro, tá ali, ó, Mae, a mesma coisa. Tá vendo? Só que eles colocaram o primeiro e o segundo junto. O segundo, desculpa, o segundo é o mesmo kanji de forma, de kata. Então, uma forma de ir à frente. Ó, entendimento é o mesmo. Só que é uma palavra antiga. É, porque não usa mais esse outro kanji. Tá usando só o de mae, que já simplifica. Vocês vão entender uma outra palavra que eu falar lá na frente. O terceiro é o de rotação. Um quadrado e outro quadradozinho dentro. Continuou, que é o do mauari. Né? Eles tiraram o ri ali, porque tem outro kanji embaixo. Esse kanji, o quarto, que é o primeiro de baixo, é o kanji que é usado para bicicleta, para carro, que é o quê? Movimento. Então, mauari é uma rotação e o outro é movimento. É uma rotação e movimento. Pronto. É o nosso ukemi para frente. O Zenpo aí tem o ukemi. Aí o que fizeram? Como tinha muitos kanjis, esses dois kanjis saíram, que é o segundo kanji, o segundo kanji e o quarto kanji. Eles saíram, não estão usando mais. Pronto. E aí a pronúncia é um pouco diferente. Mae mauari. Mas o entendimento é a mesma coisa. É a mesma coisa, tá? Então você pode usar um como pode usar o outro. Se você for na Federação Internacional, hoje eles estão usando mais Mae mauari. Tá bom? Mas na Kodokan, eles falam Zenpo. Então, vai dizer que tá errado, que não usa? Não tem nada disso, minha gente. Tá bom? Muito bem. Uma palavra importante que a gente usa, né? Aí eu vou dizer algumas pronúncias para vocês entenderem. Gomen. Ó, cortando, né? Tem algumas perguntas, Bia? Deixa eu só ver uma pergunta que me fizeram. Sensei, o sentido é bem similar. Depois de 25 anos tem que atualizar o nome. Porém, para o mesmo movimento? Aí como eu acabei de te falar, na Kodokan, que é o templo do judô mundial, todo mundo vai lá para estudar, todo mundo vai lá para treinar, a gente estava no curso de kata, era o mundo todo que estava lá, tá todo mundo lá. Eles falam Zenpo Kaiten Ukemi. Então, é só questão de terminologia. Acho interessante vocês estudarem e saberem as duas terminologias, mas não quer dizer que uma está errada totalmente e a outra está certa, tá bom? É o que a Federação Internacional está usando, é mais essa daqui, tá bom? Foi só um nome que mudou, pronto. Só um detalhe do nome que tirou uns kanjis e mudou a pronúncia, pronto. Tirou o kanji, muda às vezes a pronúncia. Foi isso que aconteceu. Eles simplificaram, pronto, essa é uma palavra aqui. Simplificaram o kanji na hora de escrever menos, tá bom? Aí, ó, gomen. Essa é uma forma de se pedir desculpa a alguém. Tá bom? Vocês veem as duas? Honorável, de alguma coisa respeitável, né? E a segunda é a pergunta de desculpa mesmo. Agora, tem várias formas de se falar, né? Gomen, sumimasen. Sumimasen é uma outra palavra que ela tem muitos sentidos, mas uma delas é uma coisa profunda de desculpa, né? O gomen é uma coisa mais corriqueira, como de amigos para amigos. Você está no treino, alguém machucou, gomen, né? Aí o outro fala, daijobu. Quer dizer, tá tudo bem, não foi nada, né? Mas você colocar um pouco mais de polidez, lembra que eu falar pro sensei? Gomen nasai. Me desculpe, mais profundo. Gomen nasai. Quer dizer, um pouco mais polido. Tá bom? Pronto. Essa palavra aí vocês prestem bem atenção que ela vai ter outros sentidos para ela. Onegai
shimasu. Esse su não é o onegaishimasu. Não, é o onegaishimasu. Esse você não fala su, você fala onegaishimasu. É como se de cobra. De cobra, pronto. Onegaishimasu. 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 É o sentido de pedido. É o sentido de... Esse onegaishimasu tem muitas situações que você pode usar. Mas é um onegaishimasu de por favor, de desejo, de, né? Onegaishimasu. Onegaishimasu, tá? E tá o kanji aí para vocês verem que é o pedido de desejo. Shimasu. Em japonês, shimasu é fazer. Fazer. Suru vem do verbo suru. Suru é fazer, né? Shimasu é um polimento. Shimasu. Você usa de polimento alguma palavra. Então, onegai shimasu, eu estou polindo essa palavra. Onegai. Onegai shimasu. É mais polido. Tá bom? Pronto. Nós estamos chegando ao final. Deixa eu falar sobre essa palavra. Ô, Jesus, chega a me dar dor no coração. Eu tenho dor no coração. Quando eu escuto o cara, não sei o quê. Os. O jiu-jitsu, desculpa, eu dou aula em Brasília em jiu-jitsu também. Avacalhou. O cara fala não sei o quê. Não sei o quê. Ele não sabe nem porque ele tá falando. Não sabe nem o sentido do que isso aí. Primeiro, no judô a gente não fala os. Primeiro. No judô, quem sabe qual é a palavra que a gente fala no judô? Quem sabe? Alguém? Ai, sensei. Hã? Isso, Giovanni. Hai. No judô é hai. H-A-I. O H com som de hai. É o quê? Alguém tá falando, não sei se ele tá falando com você, não sei o quê, aí você, não sei, não, você fala hai. No Aikido, hai. No Kendo, hai. No Karatê do, os. Isso é muito praticado há muitos anos o pessoal do Karatê. Fala os. Aí eu vou explicar para vocês aonde veio a origem dessa palavra. Os, em japonês, ela veio, ó, se vocês olharem ali, tem 2 kanjis, tá bom? Tá escrito lá, os. A palavra se escreve osu. Osu. Mas eu não pronuncio esse su, eu pronuncio os. Lembra do S? Os. Tudo bem? Tem 2 kanjis. O primeiro kanji ali é de que é o osso, que é o os. Só esse já é a palavra, só o primeiro já é, que é no sentido de pressionar, empurrar, pressão. E o segundo, que a pronúncia é shinobu, que não fala mais, não usa, você não fala os shinobu, não fala, você fala só os, que é de suportar, perseverar, tudo bem? Aguentar. Quando é que essa palavra nasceu? Muitos anos atrás, na Marinha Japonesa, foi um termo que foi utilizado quando os militares, sob pressão, suportar a pressão do militarismo, um superior falava com você, você dizia os, que era aguentar, esse espírito de aguentar a pressão, de resiliência, perseverança, tudo bem? Esse espírito, aí falava essa palavra. Dentro da Marinha tinham praticantes de karatê e eles trouxeram essa palavra para o karatê. Então, no karatê, eu sempre escutei no karatê essa palavra, sempre. Porque onde eu treinava tinha judô, tinha karatê. Eu tinha amigos que eram professores de karatê na época que eu treinava.
que eu treinei em clubes japoneses. Então, lá eu escutava essa palavra o tempo todo. Mas era esse espírito. Tudo bem? Tá bom. Aí, como eu falei para vocês, existe um outro derivado dessa palavra usada ultimamente. Então, agora vocês entendem por que eu falo que no Brasil, no jiu-jitsu, o pessoal começou no jiu-jitsu direto. Os. Mas não sabe o entendimento porquê do que é da palavra. É importante você entender o raciocínio da palavra. Aí tem onegai shimasu. Olha lá. Desculpa. Ohayo gozaimasu. Ohayo tem o e o u lá. É a quarta palavra. Ohayo gozaimasu. O que quer dizer? Bom dia. Aí, eles começaram a dizer só Ohayo, Ohayos, Ohayos. Viu que encurtaram? Na pronúncia do dia a dia. Ohayo gozaimasu, Ohayos. Depois virou só os. Você pode ver que eu coloquei ela em vermelho. O raio e o su no final. E depois eu botei só o e o su. Aí virou os. Como se dissesse bom dia. Aí esse os é usado como oi. Olá. No Japão. Bem normal para jovens. Fala os. Quer dizer oi. Olá. Tá bom? Então, mais uma vez, no judô, nós não usamos essa palavra. Não é comum para nós. Nunca foi embutido. Nunca escutei professores japoneses aí no Brasil falarem para mim essa palavra. Nunca. Nunca. No final do treino, nada. Mas falava hi. O tempo todo. Hi. Tudo bem? Mas é uma palavra que virou corriqueira agora. E como eu falei para vocês, para os próprios japoneses e para os jovens é oi. Oi, olá. Os. Tudo bem? Alguém quer me fazer alguma pergunta sobre isso? Não? Não. Ok. Essa é uma última palavra aí que eu deixei, que é o dojo, que eu falei para vocês. Dojo. Eu botei o U e o U no meio, no final, para vocês saberem que tem um prolongamentozinho, mas a gente aprendeu como dojo, vou pro dojo, né? Mas a pronúncia certa é dojo, igual judo, né? E tem os dois kanjis ali embaixo, né? O primeiro é no sentido de... Eu não coloquei ali, mas é no sentido de caminha, de caminho, de ir a algum lugar. Ele tem... O primeiro, vocês olharem assim, ele tem um tracinho baixo. É como se você estivesse indo a algum lugar. O segundo tá ali, ó, de novo, a cabeça. É o sentido de cabeça. Então, e ali tem uns tracinhos em cima, como se estivesse pensando. Então, é como se sua cabeça estivesse pensando em um lugar, em um caminho de... É como se fosse um movimento, né? E o segundo é o kanji de lugar também, de espaço, né? De local. Esse é o entendimento de um local, né? Muitos traduzem isso aí como o meu próprio sensei Makakeba de Barra, sensei Sadao, eles falam como um local, mas não um local normal, um local de você buscar esclarecimento, entendimento, de você buscar energia, de você buscar iluminação, de crescimento, de desenvolvimento. Olha como um kanji te dá um monte de interpretação. E é mais ou menos para isso aí, interpretação. Tá? Aí no Brasil a gente está acostumado a falar uma palavra e que é aquela palavra ferro e fogo. Aqui quando eu trago para o inglês já não dá. Às vezes eu paro no meio da aula e falo, como é que eu falo isso aqui para o pessoal? Tem um outro aluno aqui brasileiro, como é que eu falo isso aqui? Não sei, não dá, não tem essa palavra em inglês, não tem. Então, e o japonês é o kanji, e o kanji te dá entendimentos diversos. Então vocês precisam entender, é um local de você ir, de buscar crescimento, desenvolvimento, de crescimento, pronto.
Essa é a ideia, tá bom? Aí, ó, eu coloquei alguns nomes de academias que eu lembrei, né? Desculpe se eu não coloquei a sua ou esqueci alguma, né? Eu coloquei, por exemplo, a da Ramos, né? Aí, ó, é escrita ali, a primeira. Aí eu entrei naquilo que eu falei para vocês, ó, a Ramos é uma escrita da terceira forma, que é katakana. São letras feitas somente para escrever nomes estrangeiros. É o caso que Ramos é o sobrenome do Sensei Emerson. Então, ó, se pronuncia o R, Ramosu, Ramos, Ramos, é Ramosu, aí Ramos, né? Ramos. Aí, mas, pô, aqui no Brasil, se a gente fala Ramos, o som é forte. Aí eu poderia mudar a letra na hora de escrever e colocar a letra como se fosse H, porque o H em japonês tem um som forte. Aí eu poderia colocar a letra do H e falar Ramos, Ramos. As duas formas estão certas. Tudo bem? Aí nós vamos para de baixo, que é Tomodachi. Lembra que eu não posso falar chi, é Tomodachi. Não pode ser Tomodachi, é Tomodachi, que é um T saindo, que é o sentido de amigos, né? Aí a terceira é kyo, kyo. Quando tem esse Yzinho no meio, é kyo, kyo, kyodai. Aí tem, ó lá, o, né? Então é kyo, kyodai. Kyodai é irmãos, tá bom? Aí tem uma outra que é Hikari. Hikari. Hikari é iluminação. Ó o H lá de novo, forte. Aí nós temos a outra, ó, Nagashima. Naga em japonês é comprido, longo. E Shima é ilha. Então, uma ilha comprida, uma ilha longa. É muito comum o sobrenome deles serem assim. Pequena ilha, montanha pequena, montanha alta, montanha urso forte, urso não sei o quê. O sobrenome deles são assim, né? Então, se você for buscar, você sempre vai achar um significado. Claro que quando você tem uma família japonesa, você tem que olhar e perguntar para eles, qual é o kanji que vocês escrevem? Porque às vezes uma mesma palavra tem dois kanjis diferentes e dá sentidos diferentes, tá bom? Aí, ó, Kaizen é inclusive uma academia de Kaikó, né? Então, Kaizen, ele tem o sentido de mudar para melhor, mudar. Olha que entrou o Z ali, Kaizen. Esse Z é som, então não tem o S com som de Z, sempre S vai ser som de S. E aí tem o Z quando é que é para fazer o som de Z, tá bom? E aí eu tô terminando com a minha academia, que é a Higashi, né? A Higashi, ela tem um kanji, e esse kanji, como o nome já é em japonês, esse kanji tem um kanji dentro do outro. Aí dá um sentido. Olha só, a Higashi quer dizer, a palavra Higashi quer dizer leste. A palavra Higashi quer dizer só leste, tá? Mas o kanji de Higashi, ele tem dois, que é o Hon, que é o primeiro kanji, que é o kanji de origem, de início. E o segundo kanji, que é o Ni, que é de dia, que é origem do dia, o início do dia. O início do dia é no leste, que é nascer do sol. Então, é tudo interligado. Você viu que aí você lê e você dá um sentido para tudo, que é nascer do sol, onde é no leste. Pronto. Então, eu vou fazer os meus agradecimentos mais uma vez. Bom, antes eu gostaria de deixar um pouquinho só aberto para ver se alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer para mim. Se eu não souber responder, eu vou dizer para você que eu não sei, com certeza, mas eu vou procurar, porque sempre eu aprendi muito como sensei, porque sempre alguém estava perguntando alguma coisa e eu ligo para o meu sensei, fala fluentemente japonês e pergunto para ele. Quando ele não sabe, ele vai falar, eu vou investigar e eu te falo. E assim eu aprendi. Muito obrigado, viu?
Se alguém quiser fazer alguma pergunta, estou à disposição. Não? Bom, então, mais uma vez, eu vou começar pelo Sensei Jorge Gadelha. Muito obrigado, Sensei. Fiquei muito feliz com essa oportunidade de estar aqui, né, de novo, de ver, de estar, né, estar participando com a Federação do Rio Grande do Norte. Eu vou estar à disposição para tudo que precisar, a qualquer momento, e que eu puder contribuir, vai ser um grande prazer, um imenso prazer. O Rio Grande do Norte, eu estou em Toronto, eu estou aqui, mas o Rio Grande do Norte, a FGERN é a minha casa. É a minha casa, é onde eu aprendi a ser professor, a ser quem eu sou, onde eu desenvolvi. Eu vim de São Paulo com a carga de judô, mas o Rio Grande do Norte, a FGERN mudou minha vida. E eu sou muito grato e é a minha casa. Então, eu agradeço muito, Sensei, muito, muito de coração, tudo. somos nós que temos que agradecer a Sensei Eudes por essa manhã aí de grande aprendizado e compartilhar o seu conhecimento conosco. É muito bom, é satisfatório sempre ouvi-lo, senhor, Sensei, das suas explicações, a gente nunca se cansa. Agradecer também a Sensei Bia, que está aí no backstage, né, fazendo todo o apoio. Muito Ah, obrigado, viu, Sensei Bia? É um carinho enorme. E como você já anunciou vem aí, aqui. nós teremos um outro momento com o Sensei Eudes e Sensei Bia, que será nas 100 técnicas da Kodokan, que será ministrado no mês de junho, quando eles estiverem aqui em Natal, certo? E eu já adianto para os candidatos olharem lá no nosso calendário, porque para essas 100 técnicas será uma dinâmica diferente. Será um sábado à tarde e um domingo manhã e tarde. Será um intensivão de muita técnica e muito conhecimento, tá certo? Então, desde já, eu peço que vocês se organizem para esse momento, tá? Que vai mudar. É o único módulo que será um sábado à tarde e um domingo de manhã e um domingo à tarde, todo ele presencial, tá? Aproveitando também, nós já estamos a programação do terceiro módulo, que será de arbitragem, tá certo? Com o sensei Laedson Godoy, o presidente da comissão de graus, e a história do judô, perdão, ok? Sensei, mais uma vez, muito obrigado em nome da Federação de Judô do Estado do Rio Grande do Norte, na comissão de grau do presidente Laedson e na presidência da FIGERN, do Sensei Herbert. Deixo aqui meus agradecimentos e é sempre uma satisfação, mais uma vez, repito. Muito bom tê-lo conosco, Sensei. Muito obrigado pelo seu conhecimento compartilhado nessa manhã. Ok? Muito obrigado. Teve uma pergunta aqui, só antes de eu me despedir. Já ia informar essa pergunta. Muito obrigado, ô Moacir. A palavra sensei, ela vem antes ou depois do nome próprio? Em alguns vídeos eu vejo que falam o nome próprio antes da palavra sensei. Ó, isso, como eu falei, algumas coisas nós estamos perdendo, né? Nós estamos perdendo as raízes, nós não podemos perder. Era muito comum quando você fala com um sensei muito graduado, tipo um Kodansha, normalmente com um Kodansha, porque o Kodansha é uma fase diferente. O Kodansha é como se ele tivesse atingido um nível diferente. É engraçado, que é um nível diferente, mas tem muitas coisas que envolve em torno. Eu vou falar um pouco quando eu estiver aí presencialmente para vocês. Então, quando você fala com o sensei Kodansha, por exemplo, o meu sensei, é comum eu falar Sadao Sensei, que é o nome do meu sensei. Eu falo Sadao, nome dele, mas eu falo Sensei. Sadao Sensei. Tem uma linha, conota uma linha de respeito diferenciada. E geralmente com Sensei normal, você usa o Sensei, né? Sensei José, Sensei Paulo, Sensei Marcos, Sensei Adriano, Sensei, né? Você usa o primeiro nome, Sensei e tal. Em japonês, é muito comum. Em japonês é muito comum, é comum e é obrigado. Olha só, é comum e obrigado, porque japonês tem polidez não falar. Então ele fala, meu nome, ele vai falar Eudes-san. Ele tem que falar o san, que quer dizer Eudes, e o san quer dizer senhor.
Então, o japonês usa essa formalidade sempre da palavra depois. Quando trouxe para o português, a gente não fala san e o nome, mas a gente fala senhor Paulo, senhor Adriano, senhor, em vez de usar o senhor, a gente usa o sensei, tá? Aí quando é um alto escalão, a gente usa o nome e depois usa o sensei, tá? Teve mais uma pergunta. Sensei Paulo, filho de Michael. Que Deus o tenha. Oh, Sensei Michael. Conheci ele. Muito bacana. Poxa. Pablo, eu vou estar aí. Pablo, vai ser um eterno prazer a gente conversar bastante, viu? Tá bom? E a palavra Shihan. Antigamente se usava Shihan para Kodansha, tá? E isso foi uma coisa que foi estabelecida, eu acredito que foi a nível mundial, tá? Não se usa mais a palavra Shihan para Kodansha. A palavra Shihan, que quer dizer um status mais elevado e especial, é só para Jigoro Kano Sensei. Só para Jigoro Kano Sensei. Só para ele. Aí usa Kano Sensei Shihan. Pronto. Aí não usa mais. Todos os outros usa só Sensei. Essa padronização foi há mais ou menos uns 10 anos atrás que a Confederação Brasileira colocou para nós. Então, acredito que isso tenha sido mundialmente, tá? Tem mais uma. Ok. Vilani, um forte abraço, Vilani. Olha só, também gostaria de pedir desculpas a vocês pela conexão, né? Sensei Bia está trabalhando aqui, me ajudando. Eu não entendo muito, não entendo nada de parte eletrônica, tenho dificuldade enorme. Toda a assistência foi ela que deu. Depois, na segunda parte, mudou tudo o equipamento, mudou tudo aqui para que funcionasse. Então, com todo carinho e amor, ela fez tudo isso por vocês, viu? Mas peço desculpas. E o que vocês. Todo o material já da primeira parte já está disponível no canal, tá bom? Vocês já podem ir lá para curtir. Ok? Obrigado, pessoal, pela manhã. Eu acredito que seja somente isso, né? Obrigado e um excelente domingo a todos.